Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em administração, estarei ministrando o curso de assistente de compras. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Pessoal, essa é a parte 2 do capítulo 1, tá? Nós iremos abordar sobre o papel e a importância do assistente de compras na cadeia de suprimentos. Então, pessoal, esse cargo, assistente de compras, ele vai ocupar um cargo, né, uma posição, na verdade, principal, tá? Uma posição crucial, uma posição importante dentro da cadeia de suprimentos. O que deveria ser essa cadeia de suprimentos? É quando esse profissional ele vai correr atrás, né, de adquirir um produto, né? Ele vai correr atrás aí na questão da seleção de um fornecedor, da pesquisa do fornecedor, tá? Da negociação de um produto. Então, isso é a cadeia de suprimentos. Então, esse profissional, ele é um elo, tá? Ele é a ponte entre a organização e os seus fornecedores. Então, ele vai olhar dentro da organização quais são as demandas, né, as procuras dos nossos clientes, e aí eu vou ver qual que é a oferta dos meus fornecedores. Então, eu vou atrás do fornecedor e vou ver as ofertas e quais são esses fornecedores, beleza? Então, isso garante o quê? A continuidade das operações da empresa e também a maximização do valor em cada transação. Então, eu consigo um preço melhor, eu consigo fornecer isso para o meu cliente, né, com um preço melhor e eu aumento a competitividade da minha empresa. Outra questão, pessoal, é o papel do assistente de compras como um colaborador estratégico dentro da empresa, tá? Porque o papel do assistente de compras, ele vai estar ali diretamente ligado à competitividade e ao desempenho geral da empresa. Então, se eu consigo produtos, né, com preços melhores, com prazo de entrega melhor, eu consigo fornecer isso com preço melhor para o meu cliente. Aumenta a competitividade, tá? Então, um dos pontos principais, né, da responsabilidade do assistente de compras é a questão da pesquisa e da seleção dos fornecedores. Então, esse processo de pesquisar, de selecionar, né, envolve uma análise detalhada, tá? Da identificação desses fornecedores, tá? De um fornecedor que seja potencial ao nicho ao qual eu trabalho e também a avaliação da capacidade desses fornecedores, certo? E quais são as condições desse fornecimento. Então, é isso que a gente tem que analisar, beleza? Então, pessoal, essa análise, essa característica do assistente de compras faz com que ele seja um profissional que no momento que ele vai estar adquirindo o produto, ele precisa escolher o fornecedor adequado. Porque essa escolha, ela vai ser fundamental. Porque quando a gente consegue um fornecedor, né, que vai ser um bom parceiro, a gente consegue o quê? Influenciar, de certa forma, a qualidade do nosso produto e o preço do nosso produto, ok? Então, o assistente de compras, de certa forma, ele deve possuir habilidades analíticas. E quais são essas habilidades? Ele precisa de ter habilidade para realizar uma comparação de preço, tá? Ou seja, eu tenho um leque de fornecedores e qual que disponibiliza o melhor preço. Mas observe que eu não preciso e não posso olhar apenas o preço. Eu preciso olhar também, em conjunto com o preço, a condição de pagamento, qual que é o prazo de entrega, e além disso, eu preciso de considerar quais são os aspectos como a oferta do fornecedor e a capacidade de atender às demandas específicas, ok? Ele pode ter o produto que eu preciso, mas infelizmente ele vai me entregar num prazo de entrega que não vai ter compatibilidade com, por exemplo, as demandas do meu público, tá? Então, às vezes o meu cliente precisa disso para ontem, então eu não posso aceitar uma entrega daqui a 30 dias, tá? Então eu tenho que achar um fornecedor que vai me, me entregar um produto praticamente bate pronto ali, tá? Daqui a 3 dias úteis está na sua mão, Rafael. Beleza? Então a gente tem que ter essa análise crítica, esse poder de analisar, essa habilidade de analisar.
Então, pessoal, além dessa análise crítica, o assistente também ele é responsável pela elaboração e pelo envio de cláusulas de cotação e pela negociação dos termos de compra. Então, dentro dos termos de compra, você vai pontuar isso tudo que a gente viu. O produto, a qualidade do produto, o preço do produto, o prazo de entrega, certo? A forma de pagamento, beleza? Então, eu tenho que colocar todas as cláusulas lá dentro e entregar isso para vários fornecedores. Ô, Rafael, entreguei, consegui 6 fornecedores, mas nenhum dos 6 conseguiram atender todas as cláusulas. E aí? Bom, tenta selecionar de novo. Rafael, não achei, só tem esses 6. Bom, vamos ver qual desses 6, né? Então a gente vai, querendo ou não, vai ter que colocar uma certa hierarquia nessa cláusula e ver qual que vai me entregar no melhor preço. Aí eu tenho que analisar. Eu estou preocupado com o preço. Se for um nicho muito específico, se for algo, por exemplo, às vezes remédio, tá? Remédio controlado. Então, às vezes, infelizmente, a pessoa não tem muita opção. Ó, eu vou analisar fornecedor. Esse fornecedor ele tem vários laboratórios, mas tem muito cliente que tipo assim, não, eu quero do laboratório X. Então, não tem como a gente correr, tá? Então, a gente precisa de observar as exigências também do meu cliente, tá? Então, em cima disso, a gente vai olhar e analisar as cláusulas da cotação, ok? Outra coisa, pessoal, as negociações, elas acabam sendo um aspecto crítico no trabalho do assistente. Porque essas negociações, ela têm o potencial de impactar o custo operacional da empresa. Então, se eu faço uma negociação que vai ter um custo muito alto e na hora que a gente jogar isso, infelizmente aconteceu uma mudança de legislação, o preço foi lá embaixo, aí a gente vai ter um custo, né? A gente teve um custo muito alto, quando a gente for vender esse produto, a gente vai ter que vender com preço mais baixo. Então, a nossa margem de lucro diminui. Então, essas negociações precisam de ter um aspecto crítico em cima disso, tá? Então, pessoal, outra questão que o assistente ele deve ter uma certa habilidade é na questão das técnicas de negociação. Por quê? Ele não pode só buscar preços competitivos, ele tem que analisar as condições. Nós já vimos isso já. Tanto as condições como prazo de entrega, o prazo de pagamento e as garantias de qualidade. Porque às vezes no processo, né, pode ter alguma avaria e aí ele tem aí, eu vou trocar esse produto que chegou quebrado, né? Então, isso tudo tem que estar dentro da negociação. Então, pessoal, essa habilidade de negociação, ela vai contribuir de certa forma para o fortalecimento da relação fornecedor-empresa, ok? Então, ou seja, qual que é a minha preocupação? O produto está na minha mão. Qual que é a preocupação do fornecedor? O dinheiro está na mão dele. Então, eu atendi a minha obrigação de pagar, ele atendeu a obrigação dele de entregar o produto. Beleza. Criamos um ambiente de confiança e ao longo do tempo, né? Às vezes eu posso melhorar essa forma de pagamento, já que eu tenho uma confiança em cima dele, nunca falhei, né? Então, isso vai fortalecendo. Isso facilita, né, negociações futuras. Outro ponto é a questão da gestão de estoque e a previsão de demanda, que o assistente ele tem sempre que estar atento, tá? Então, qual que é a previsão da demanda e a gestão de estoque? Então, o que tem no estoque hoje vai atender essa demanda para o próximo mês? Não, então a gente tem que correr e fazer uma negociação, beleza? Então, é esse start que a gente tem que ter. E outro ponto é compreender as necessidades de fornecimento da empresa e prever quando a gente deve comprar, beleza? Então, isso aí faz com que a gente evite a falta de produto e o excesso de produto no nosso estoque, beleza? Então, o assistente ele deve trabalhar em conjunto com outras equipes, por exemplo, a de venda e a de produção. A gente tem que alinhar essa estratégia de compras com as demandas do mercado, certo? Para a gente garantir que a empresa atenda sempre os nossos clientes, beleza? Então, pessoal, essa habilidade de previsão, ela é digamos assim, é algo desafiador, beleza? Em ambientes de alta volatilidade, ou seja, o que seria alta volatilidade? Produtos que, ora, tem uma procura muito grande e, ora, não tem. Por exemplo, protetor solar em época de verão, está lá em cima. Inverno, né? Ou seja, a procura de protetor solar é muito baixa, tá? Então, é um produto, por exemplo, volátil. Então, pessoal, além disso, o assistente ele também desempenha um papel importante
digamos, da conformidade na ética das compras. Então, o que seria isso? Esse assistente de compras, pessoal, ele tem que se preocupar também com a idoneidade dos nossos fornecedores. Então, eu tenho que garantir que esse fornecedor ele vai me fornecer um produto legal, tá? Ou seja, quando o produto está muito barato, eu fiz uma tomada de preço, mas está muito barato em relação aos outros fornecedores. O que pode acontecer? Essa carga pode ser roubada, certo? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, tem que pesquisar, tem que ver, consultar, né? CNPJ da empresa que está me fornecendo, ver qual que é, né? Se já tem processos em cima dessa empresa. Então, assim eu garanto que a relação que eu estou tendo com esse fornecedor é uma relação de transparência, beleza? Então, essa atenção à ética e conformidade, ela não apenas protege a privacidade da empresa, tá? Mas garante também, contribui aí à construção de relações rígidas e respeitáveis com os fornecedores, ok? Então, pessoal, de forma a finalizar esse capítulo 1, nós vimos que o assistente de compras ele é um profissional necessário na cadeia de suprimentos, desde adquirir até fornecer isso ao cliente, beleza? Porque, de certa forma, fazendo isso, ele participa em diversas frentes que vai desde a pesquisa de fornecedor até a gestão de estoque e a negociação de contratos aí de compra com os fornecedores. Então, sua importância é evidente na capacidade de influência na eficiência operacional e na competitividade da organização, visto que, se eu conseguir condições melhores, eu consigo fornecer produtos com preços melhores, aumenta a competitividade da nossa empresa e, de certa forma, isso o quê? Aumenta o lucro, tá? Então, quando a gente adota essa abordagem estratégica e colaborativa enquanto assistente de compra, a gente não garante só o fornecimento contínuo de bens, ou seja, a gente não vai ser só comprador, beleza? A gente garante, de certa forma, uma mudança, tá, no nosso ambiente de trabalho, garantindo a questão lá da ética, né, dos princípios. Então, de certa forma, a gente garante o sucesso a longo prazo da empresa, beleza? Então, pessoal, eu finalizo esse capítulo 1, beleza? Agradeço a atenção de todos. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar comentários, né, que estaremos respondendo. E eu espero vocês no capítulo 2, ok? Forte abraço.